Olá, bem-vindos! Este é mais um vídeo do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Embora muitos pensadores religiosos e os criacionistas em geral repudiem ou simplesmente ignorem a ciência darwiniana, alguns pensadores não veem dificuldade em entender a evolução biológica sob um prisma teológico. Nesta linha de pensamento, a criação do mundo e da vida não é concebida como um projeto acabado, desde o início, por desígnio divino, sem qualquer possibilidade de mudança ou inovação. Argumentam eles que a ideia de uma biosfera criada por Deus, já em estado definitivo e imutável, como consumação de um desígnio ou projeto inteligente, seria facilmente contestada pela simples observação do registro fóssil que documenta a extinção de espécies ou pelo exame dos mecanismos de especiação que atestam o nascimento de novas espécies biológicas. Deus, o projetista ou designer perfeito, não se daria ao trabalho, à perda de tempo e, acima de tudo, ao desperdício de criar formas de vida para depois destruí-las. Nessa concepção, a criação divina continua e os mecanismos evolutivos, como as mutações genéticas e a seleção natural, são parceiros nesse empreendimento. Em resumo, a criação manifesta-se no espaço-tempo, principalmente por meio da evolução. É este o conceito de criação evolutiva. Evolução como forma de criação. Creio que seja esta a visão de muitos evolucionistas cristãos. Sob esse olhar, o Deus Criador harmoniza-se com a evolução, ao permitir que a natureza seja parceira em sua própria criação. A ação criadora de Deus se revelaria de modo especial no princípio dos tempos, ou seja, na origem da vida e na gênese da alma imaterial e imortal, que não é produto da evolução animal que desenvolveu o corpo físico do homem, habitáculo mortal da alma. É interessante notar que Alfred Wallace, o outro grande nome da teoria da seleção natural, também pensasse assim: origem evolutiva do corpo e origem divina do espírito. Como podemos notar, os cristãos que defendem uma espécie de teologia evolutiva ou evolucionista, não fazem uma leitura fundamentalista do Antigo Testamento. Para eles, a criação do mundo, dos seres vivos em geral e do homem em particular, não precisa ser entendida exatamente, literalmente, ao pé da letra, como está na Bíblia. Desse modo, Adão e Eva podiam representar não um simples casal, mas a população inicial que originaria toda a humanidade. E os dias da criação, descritos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, não precisam ser tomados ao pé da letra como dias ordinários de 24 horas,
mas poderiam ser interpretados como eras, períodos geológicos de milhões de anos ou mesmo intervalos indeterminados de tempo. Em seu conhecido artigo, entre aspas, nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, fecha aspas, Theodosius Dobzhansky, cientista russo, naturalizado norte-americano e um dos mais renomados evolucionistas do século XX, escreveu o seguinte, abre aspas, é errado afirmar que criação e evolução são alternativas mutuamente excludentes. A evolução é o modo de criação de Deus ou da natureza. A criação é um evento que não aconteceu em 2004 a.C. É um processo que começou há bilhões de anos e ainda está a caminho. Dobzhansky, que era um cristão ortodoxo, menciona o ano de 2004 a.C. em razão da fixação de uma alegada data da criação do mundo, inferida das genealogias do livro do Gênesis, pelo arcebispo irlandês James Ussher, em meados do século XVII. Pois bem, os argumentos a favor de uma suposta teologia evolutiva ou evolucionista podem ser sedutores para as pessoas que acreditam que conceitos religiosos podem ser acomodados no pensamento evolucionista, ou vice-versa. Entretanto, essa concepção teológica bate de frente com o literalismo bíblico, o fundamentalismo cristão. De acordo com a Bíblia, o mundo, primeiro, o mundo e a vida foram criados recentemente, há apenas alguns milhares de anos, e em 6 dias, os 6 dias da criação. Segundo, as espécies são fixas e imutáveis, todas criadas separadamente e diretamente por Deus, e contemporâneas umas das outras, desde o início do mundo. E terceiro, a humanidade originou-se de um único indivíduo ou casal e não de uma população. Assim, fica claro, repito, que essa concepção de teologia evolutiva colide frontalmente com passagens do Antigo Testamento. A evolução, só para lembrar, reflete mudanças genéticas nas populações. É a população, portanto, e não o indivíduo ou mesmo um casal, a unidade de evolução. Desnecessário dizer que o darwinismo é incompatível com o literalismo bíblico, na medida em que proclama que todas as espécies, presentes e passadas, surgiram por um processo lento e gradual de transformação biológica a partir de formas distintas e mais simples, por ação da seleção natural, que é a sobrevivência dos mais aptos, dos mais eficientes na reprodução. A teoria proclama também que a humanidade é apenas mais um elo e um dos elos mais recentes na quase infindável cadeia de sucessões de seres vivos. Aos que tentam harmonizar concepções tão diversas, é inevitável questionar por que um Deus todo-poderoso, compassivo e amoroso haveria de preferir um processo tão longo de milhões e mesmo bilhões
de anos, permeado por contingências, lutas, crueldade e perda de vidas, inclusive extinção de espécies e categorias taxonômicas maiores, e que continuaria para sempre inacabado, quando ele poderia realizar completamente sua obra criadora em instantes. Em poucas palavras, porque afinal Deus haveria de usar a evolução para criar. Obrigado por assistir.